Você ainda não dolarizou os seus investimentos? Tome cuidado, porque você pode estar colocando seu patrimônio financeiro em risco. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, Marcelo? Lucão, dolarizar para ontem, não é à toa que a grande parte das carteiras dos nossos investidores são dolarizadas, né? Até os mais conservadores a gente tenta dolarizar, Em maior ou menor grau, obviamente. apesar da variação cambial. É lógico que também não é para todo o perfil de investidor o dólar, né? Tem alguns casos que a gente não vai usar, ainda mais se você está investindo para usar no curtíssimo prazo, provavelmente você não dolariza, mas em todas as outras opções temos que estar dolarizando aí a carteira de investimentos, Lucas. Sim, feito alguns disclaimers então para a galera não fechar o vídeo antes de assistir e sair correndo comprar dólar sem identificar o seu perfil. Mas antes mesmo de você pensar em pular aqui, né? A gente está colocando o timeline agora no vídeo, né, Marcelo? Não se esqueça, deixa o like para ajudar a gente na divulgação, se inscreve no canal para você assistir os próximos vídeos, ativa o sininho da notificação e mais também importante, compartilhe com seus amigos que possam gostar desse tema de investimentos e, nesse caso específico, da dolarização do patrimônio. É o mais importante, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo, se você é desses ouvintes, né, telespectadores que estão sempre aqui, é importante você deixar o teu like e compartilhar o vídeo com quem você acha que agrega valor, tá? Então, isso vai fazer a gente ter cada vez mais qualidade aqui nos nossos conteúdos, cada vez mais conteúdos com frequência e por aí vai. Então, obrigado aí. E confere se você é inscrito. Isso é importante também, né, Lucas? Sim, com certeza. Bom, acho que tem alguns pontos aqui, né, Marcelo? A gente tem a nossa colinha. Eu vou trazer um ponto que a gente fala muito e eu queria até perguntar para você, né? Você comentou ali, perfil mais conservador, volatilidade, etc. Falando para o investidor de longo prazo aqui, não estamos tirando os investidores de curto prazo. No longo prazo, será que a volatilidade e o risco ele não é maior no real, Marcelo? Ou seja, tô arriscando em colocar em dólar. Será que você não está arriscando em deixar tudo no real? Eu já separei algo aqui para a gente olhar, tá, Lucas? Na verdade, são 3 gráficos que eu separei aqui para a gente olhar, né? E uma notícia. E daí a gente vai então tá respondendo a tua pergunta aos poucos. Mas assim, meio que já é implícito, né, Lucas, que quem vive no Brasil sabe que o dólar só dispara com o tempo e a gente, nosso poder aquisitivo aqui da moeda, do real, que é uma moeda fraca, uma moeda que já desvalorizou 90% aí quase nos últimos, desde a sua criação, né, desde 1994. Então vai ter gente que vai estar assistindo esse vídeo que não era nem nascido, mas a gente acabou pegando. Então, acabou pegando quase todo o trajeto aí de desvalorização, né? Então, mostra a importância da gente estar dolarizando. Vamos explicar nesse vídeo o quê? Racionalmente, tecnicamente, a importância da gente estar dolarizando e não só dolarizando, né, Lucas? Investindo fora do país, tirando o nosso dinheiro do país. Vamos falar um pouquinho também de como que a gente faz isso, né? Como que a gente investe, quais as opções que a gente tem. Marcelo, dá seus 2 minutinhos ali com relação ao impacto que o dólar tem na inflação. Como que isso acontece, né? Por que a gente fala assim, mas é importante você ter dólar para proteger o seu poder de compra, daí fica essa coisa, tem gente que fala, mas não come dólar, outro fala que come dólar. Explica um pouquinho essa relação pra gente. Bom, vamos lá. Olhar de 2 óticas, tá? E você vai achar interessante a segunda, que eu acho que você perguntou sobre a primeira. A primeira o dólar ele participa do nosso consumo, da nossa cesta de consumo. Então, o Brasil não é uma ilha, né? Então, a gente importa recursos de outros países, exporta recursos de outros países. Então, a nossa economia está relacionada com outras economias. Então, conforme você vai consumindo recursos que não são domésticos, você comprou de fora, você importou esses recursos, microchips, computadores, celular, tudo que não é produzido no nosso país. Isso é interessante, inclusive, né? O Brasil é um dos países onde o uso de celulares é mais difundido. Então, sei lá, a gente tem mais de 60, última vez que eu olhei, tá? Mais de 60 milhões de aparelhos smartphone aqui no Brasil. Então, tudo isso foi produzido lá na China, sei lá, em Taiwan, enfim, ou cada coisa cadeias globais. Cada coisa em um lugar, né? E é montada ali na China, principalmente. E chega no Brasil pelo preço de dólar, né? Porque é a moeda do mundo, né? A moeda forte globalmente.
Perfeito. E complementando, às vezes tem alguns itens que eles não são importados, mas que a gente exporta e, obviamente, a empresa na hora de vender, ela fala, bom, se eu vendo isso em dólar, você precisa manter mais ou menos uma paridade de preço para fazer sentido para ela, né? Sim. Para não ter prejuízo. E eu prometi uma segunda ótica, né? Sim. E você vai achar interessante por quê? Obviamente você sabe disso, mas por que que a gente então... será que o dólar agora não vai parar de subir? Por que que uma moeda se aprecia contra a outra, assim, de forma bem grosseira e geral, tá? Porque são várias forças que entram, então, oferta, demanda, então contabiliza... Momento geopolítico, né? Tem coisa... momento geopolítico é o mercado que manda no final das contas, né? Mas o que o mercado, então, o que ele olha para precificar o dólar e o real, ou o dólar contra o real? Normalmente usa-se a inflação projetada para o futuro dessas duas moedas. Então, em resumo, quanto mais eu tenho inflação, a gente já falou aqui, mais eu estou destruindo o meu poder de compra. Então, as pessoas falam muito que a inflação é aumento de preços, mas o aumento de preços é consequência da perda de poder de compra, né, Marcelo? E isso também, uma das coisas, né? Porque, de novo, a gente não é uma ilha, né? Sim. E não vamos falar de inflação, que inflação é Tá, aumento de base monetária, né, beleza, Lucas? beleza. Mas vamos lá, estamos falando de câmbio aqui. Então, no final das contas, o câmbio é o quê? Quanto que essa moeda, o real, vai se depreciar, já que todas as moedas se depreciam, mas o real está se depreciando 10%, já aconteceu isso, né? Tem uma inflação de 10% ao ano, então estamos depreciando o nosso poder de compra em 10% ao ano. E os Estados Unidos depreciando dele em 2, 3, histórico ali. Sim. Então esse diferencial projetado para frente vai dar um câmbio maior lá na frente, porque, de novo, vamos perder mais poder aquisitivo do que o real, do que o dólar, e isso aí vai se traduzir num câmbio maior no futuro. Então o dólar, como uma moeda de reserva de valor, ele mantém mais o seu poder de compra, historicamente falando, do que até outras moedas, não apenas o real, né? A gente está falando do real porque é onde a gente está, mas do que outras moedas emergentes. Lembrando que isso aí é o cálculo que o mercado na média faz. Como você disse, Lucas, pode ter uma crise, uma guerra, e as pessoas quererem se defender e comprar mais dólar. Tá? Então, assim, se você acha que os Estados Unidos vai ter sempre uma inflação mais baixa que o Brasil, historicamente, que já aconteceu isso, e será que no futuro vai? Eu também acho que vai. Então, o dólar tende a continuar se apreciando contra o real. Beleza. Bora lá. Antes da gente falar dos gráficos que você trouxe, que eu sei que vai ser bem legal, Marcelo, queria lembrar os investidores aqui, né? Porque a gente citou geopolítica, que é sempre tema delicado, né? Política como um todo é sempre delicado. Deixe seu like, se inscreve se você não fez isso ainda no começo do vídeo. Ativa o sininho. E compartilha. Que é muito importante, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas com tudo isso que está acontecendo, será que não pode ter um problema no dólar mais para frente, né? O Trump agora vem sendo bem polêmico. Mas eu acho que a gente precisa lembrar, né, Marcelo, e ver tua opinião com relação a isso, que a gente está em real. Não é que a gente está em franco suíço debatendo a validade ou não de eu ter mais ou menos dólar na carteira, né? Então, assim, o principal é buscar moeda forte. Qual que é a moeda número 1, né? O dólar. E assim, a gente pode... Na economia tem o que a gente chama de ajuste. Não sou economista, tá? Mas eu estudo muito economia pela minha formação, certificações e tudo mais, né, Lucas? Os economistas, a gente fala que... a gente pode ter um ajuste no câmbio de curto prazo, que é um rearranjo das coisas. Então, vai criar a moeda do BRICS agora e, pum, rearranjou. A partir do momento que rearranjou, se essa projeção de inflação continuar, projeção de inflação no Brasil, 5, 6, 7% ao ano, projeção de inflação nos Estados Unidos, 2, 3, esse diferencial ele vai continuar puxando a moeda para frente. É isso. Perfeito, show de bola. Quase travei, hein, Lucas? Não, quase travei. É que como a gente não combina, a gente fala os macro temas que a gente vai conversar aqui, pessoal. E o bate-papo ele vai fluir. E a gente grava sempre no final do dia, então também eu acho que a gente tem um descontinho aí. Bom, vamos falar um pouquinho então de como investir nesses ativos dolarizados, Marcelo? E depois vamos para os gráficos. Temos várias opções, né? Mas de maneira mais simples. Você não quer mostrar os gráficos primeiro? Bora, vamos lá. Então vamos lá. Vamos mostrar os gráficos aqui. Abrir aqui. Opa. Eita. Pronto. Abrir aqui. Aqui eu faço assim.
Vamos confiar que tá mostrando. Eu posso abrir aqui rapidinho. Dá um double check. Opa! Aí, beleza, Tá pessoal. funcionando. Ó, vamos lá. Então, como a gente estava comentando, né? É possível você simplesmente ter o dólar na carteira, né? Comprar dólar, guardar debaixo do colchão, numa mala. Não recomendamos que você faça isso. Ou colocar ele no seu portfólio de investimento. E aqui o Marcelo trouxe algumas informações que a gente vai ver juntos. Nada melhor do que a gente ir na fonte técnica do negócio. Então, pô, é o Marcelo e o Lucas estão falando da cabeça deles. Não vamos falar aqui. Primeiro que tudo que a gente fala aqui e coloca na carteira dos nossos investidores é amplamente estudado, Sim, né? sim. E abordado tanto academicamente quanto praticamente, tanto também empiricamente com a nossa experiência que a gente tem acumulada. E bebendo da experiência de várias instituições aí também. Logicamente, né? A gente não cria análise, a gente Exato. consome análises. Tá? É isso. Pessoal, então a gente investir em dólar pode neutralizar esse impacto cambial e tá ali neutralizando o impacto do cambial no teu poder aquisitivo. Então, será que a inflação, o impacto cambial também impacta a nossa inflação? Então a gente está falando aqui de você sofrer menos que a inflação no final das contas. Tá? Através de dolarização. Então, olha aqui que legal, Lucas. Eles colocam até um magic number aqui para nós, né? 16% do portfólio. Você tem isso aí, Lucas, na tua carteira ou não? Eu já cheguei a ter relativamente mais. É? Pô, que bacana. 20 e poucos por cento ali já tive. Que legal. Acho que na minha carteira hoje tá mais ou menos nesse nível aí. Quero ter mais também. Eu acho que hoje eu preciso ver na vírgula, mas eu acho que deve estar perto disso aí, de uns 15%. Mas eu cheguei a ter mais de 20 depois da pandemia ali, fui acumulando. 25 é um número legal, né? É um quarto. Um quarto da pizza. Bora lá, pessoal. E o que é legal aqui é esse gráfico, então, que a FGV mostra pra gente, né? Ele é um gráfico que vai mostrar o quê? O quanto cada perfil desses. Então aqui a gente vai ter, primeira coluna, renda muito baixa. Segunda coluna, Lucas, renda baixa. Terceira coluna, renda baixa média até a renda alta, tá? E o quanto que cada uma dessas classes sociais, né, deveriam ter em dólar os seus ativos como um todo para sofrer menos impactos da variação cambial. Então, temos aqui, Lucas, esse magic number, né, que roda aqui entre 17 e 16, tá? Entre 18, na verdade, e 15,75, dá uma média de 16% aí. Alguns pontos interessantes, você quer trazer perguntas sobre eles, Lucas? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, né, é a gente entender que o impacto da inflação, que muitas vezes o dólar impacta na inflação, ele pode ser maior ou menor em diferentes classes sociais, né? E geralmente quem usa dos benefícios da dolarização para se proteger é quem até teria uma perda do poder de compra ali até menor. Uhum. Então, na verdade, a gente tem essa questão ali de uma vantagem, né? O cara tem uma poupança acumulada, ele vai usar isso para investir bem e ser menos impactado, né, Marcelo? Então, se pudesse dizer algumas coisas ali com relação a esse perfil de renda e o impacto que tem. Eu vou falar aqui o seguinte, você vê que quem deveria, quem sofre o impacto do câmbio, a barra azul, é o impacto cambial. Então você vê que o impacto cambial, né, quanto que você deve ter investido para suprir o impacto cambial, é isso. Sim. Então você vê que a gente deveria ter muito mais investido em porcentagem na renda muito baixa do que na renda alta para suprir o impacto cambial. Tá? Então, assim, isso mostra, tá, pessoal, que hoje a gente tem, e com a volatilidade do câmbio também, né? Isso mostra, então, que hoje a gente tem uma necessidade em todas as classes sociais, a gente está dolarizando, tá? E que não... pobre não come dólar, né, Lucas? Sem política aqui, pessoal, mas é impossível não falar de certas coisas como essa. Então, pobre come sim dólar. Também. O rico também. O rico tem... O seu celular é em dólar. Acabamos de falar que o Brasil é um dos países que mais tem dispositivos smartphone no mundo, né? Um dos, né? Então, é isso. Esse é o primeiro gráfico aqui, Lucas. Qual que é o magic number que a gente tem que ter? Vamos para o segundo gráfico? Bora, vamos lá. O que é legal aqui? Aqui a gente quer mostrar o que, então? A necessidade de a gente estar investindo fora, né? Esse gráfico que o Lucas gosta dele, ele é o gráfico de investimentos domésticos, pessoal. Opa! É o
Home bias, Marcelo, isso aí? O que são os investimentos domésticos, tá? Quer explicar o gráfico agora? Você, Lucas? Vamos lá. Isso aqui é quanto da poupança, né? A gente fala poupança não como caderneta de poupança, mas dos recursos investidos de cada país que ele está voltado para investimento no próprio país ou investindo no exterior. Tá, legal. Então, quando a gente olha para a Índia, ela está perto de 100%. Mas explica os eixos ali. Então, na esquerda, a gente tem a porcentagem, Isso, né? E daí cada país, né? E embaixo os países ali. Então, vai ser difícil vocês lerem, tá, pessoal? Mas eu vou posicionar o Brasil aqui como se fosse um dos países onde a gente tem mais investimentos Não, acho que é essa linha aqui, o Brasil. Isso aqui é pra gente falar principalmente da cultura de investimentos do brasileiro, né? O gráfico tem alguns anos já, mas a gente sabe que essa cultura não muda do dia pra noite. Então ela tem uma tendência ali. E o que é mais interessante é que alguns anos atrás, quando esse estudo foi feito, o próprio Estados Unidos, deixa eu pegar o mouse rapidinho aqui, Marcelo, que é quem tem a moeda reserva de valor do mundo, o dólar, tem um viés de diversificação internacional maior do que o brasileiro. Então, assim, não faz nenhum sentido isso aqui, né? Mostra que até os grandes, né, os países de moeda mais forte, eles olham para outras moedas como diversificação do portfólio. Temos ali do lado dos Estados Unidos, temos o Japão, tá? Também é uma das moedas mais fortes do mundo. Temos Espanha, Nova Zelândia, Alemanha, enfim, Holanda, alguns das grandes economias. Ou seja, o que a gente está falando aqui de diversificação internacional não é que, lógico, a gente tem nossos receios com o real, o meu receio é mediano, não é nada do outro planeta, mas enfim, acho que tem outras moedas melhores, mas não é só porque a gente está no Brasil, é porque o mundo olha suas carteiras de investimentos de maneira diversificada globalmente. A gente precisa fazer isso também. Bacana. Vamos falar de retorno? Bora, vamos lá. Vamos lá. Será que não vale a pena então, Lucas? Será que já não subiu muito o dólar? Pro Zé Cotinha, que gosta de olhar só a rentabilidade, né, Marcelo? Que não entende toda a importância da diversificação, que é o que a gente tentou passar aqui. Vamos olhar a rentabilidade. Bom, aqui tem N estudos que a gente pode fazer aqui, né, Lucas? Eles fizeram um deles aqui, que é o quê? É o dólar, a cotação cambial. Não é nem o dólar investido, tá, pessoal? Não está considerando se a Nvidia subiu, a Apple, nada disso. Então não é o dólar investido. Então quanto que o dólar ele ganha da NTNB, tá? De 40 anos aqui no nosso país, dessa que venceu agora no final eles pegaram o vencimento agora no final do ano de 2024, tá? A NTNB, lembrando que é o título Tesouro IPCA+, que ele paga a inflação mais uma taxa de juros. Então, assim, há 5 anos atrás era um título que ia vencer, um IPCA que ia vencer em 5 anos, né? Como é que isso aí foi? Perdeu para a variação do câmbio do dólar. Foi bem, mas perdeu. Foi bem, mas perdeu. Ou nem tão bem, né, Lucas? 31% em 5 anos. Nem tão bem. Mesmo? Até porque, Chegou a bater IPCA mais 2,5, 3. A gente teve uma pandemia e tal. Então pegou um tempo ruim lá do IPCA, começou um momento baixo. Então vamos pegar 10 anos. 131% de valorização no câmbio do dólar. Então, investir $1, eu tenho $2,30. Tá? E investir R$1, eu tenho 1,76. É isso. Tá aí, né? Tá Importância. Ou seja, né? é até difícil da gente argumentar, né? Porque a gente fez toda a argumentação da importância e os números estão aqui. Por mais que eles estejam em verde e amarelo, mostra que a moeda do país que não é verde e amarelo se valoriza mais do que a nossa. A verdinha é o dólar, né? Eles acertaram ali na cor, pelo menos. E aí é que vale, né, o reforço, Marcelo, pra gente entrar na parte dos ativos também, de maneira, acho que simplificada, porque também o vídeo tá ficando longo, mas a gente poderia pensar ali em retornos adicionais, ou seja, tem a valorização do dólar, mas eu brinquei ali da Nvidia, da Apple, própria taxa de juros americana, que rende alguma coisa. Falamos só do câmbio aqui. Você pode estar investido em ouro, você pode estar investido na Nvidia, na Coca-Cola, na Disney, em Bitcoin, em fundos imobiliários dolarizados, os famosos REITs, né? Sim. Pode falar mal do meu inglês. A pronúncia tá boa? Então, assim, e na verdade, renda fixa em dólar, que é o seguro. Quanto que rende isso hoje? 5% ao 8% ao ano. Então a gente está falando de você colocar aqui de uma forma bem grosseira, mais 50 pontos percentuais aqui. Então, só de colocar na renda fixa em dólar lá.
se você tivesse passado esses 10 anos numa renda fixa em dólar. Isso Nos tá valores atuais, tá, Exato, pessoal? está simplificando. Então, a gente Mas não fez é o isso. backtest correto. Em ações teria sido muito mais, porque o S&P 500 triplicou de valor nesses 10 anos. Tô falando triplicou de cabeça, mas eu sei que realmente foi uma valorização expressiva. E é isso, Lucas. Vamos lá. Então, pessoal, 20 minutos de vídeo, acho que é um Bom tempo, né? Vamos pedir de novo aqui, ó. Se você chegou até aqui, confere se você é inscrito no nosso canal. Se você chegou até agora, quer dizer que você gosta do nosso conteúdo. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para você receber em primeira mão quando a gente faz os vídeos e compartilha, que é muito importante para a gente estar sempre produzindo um conteúdo de qualidade aqui para vocês, com mais frequência, com mais recursos, com uma câmera melhor, com alguém para ficar mudando as cenas aqui, não vai precisar ser eu e o Lucas no futuro. Enfim, a gente pode ter convidados, tudo depende da relevância disso aqui que a gente está fazendo, e a relevância depende desse engajamento aí de vocês compartilharem, tá? Então, se você chegou até aqui, Obrigado, primeiramente. Obrigado, primeiramente. Espero que você entenda a proposta, né, que é conversar com os nossos clientes, com amigos, com pessoas que se interessam pelo que a gente faz, né? E a necessidade de investir em dólar. Se você chegou até aqui e não entendeu a necessidade de investir em dólar, pode se inscrever, não manda pra ninguém não. Não, manda um WhatsApp pra gente, vamos tomar um café que a gente fala sobre o assunto. E a gente volta a tratar esse assunto aí com vocês, tá? Então, a gente tenta trazer também cada vez mais um tom descontraído aqui pra conversa não ficar pesada, investimento já é chato. Um bate-papo como se você estivesse tomando um café aqui com a gente, né? A gente falou de um café. Não é que investimento é chato, é legal, só que você fala de número, fica cansativo, né? A nossa cabeça vai pensando, vai acumulando esses números ali e consome muita energia mental. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal, e... Otimize seus investimentos. E dolarize seus investimentos. Dolarizando. Um abraço. Tchau, tchau.